Voltamos com Iluminuras. Hoje, no Encontro com o Autor, eu estou conversando com a mestre em Ciências Sociais e professora de Direito, Denise Stadler. Ela escreveu o livro Assédio Moral, uma análise da teoria do abuso de direito aplicada ao poder do empregador. Denise, no bloco anterior, a gente ia começar a conversar sobre quais os caminhos que uma pessoa que está sendo assediada moralmente deve seguir. Dos problemas mais sérios que envolvem o assédio é justamente no caso do ambiente de trabalho, quando o empregado tem aquele temor de perder o emprego. Então, dentro das mudanças que ocorrem no ambiente de trabalho, a competitividade, aquela exigência de que se você sair, tem alguém esperando a tua vaga. Então, o empregado ele se sente muitas vezes sob pressão e ele acha que se ele tomar uma atitude, se ele procurar alguém da empresa, se ele denunciar a situação, ele vai provavelmente perder o emprego. Na verdade, o que a gente tem que ter em vista é que a empresa é responsável por manter um ambiente de trabalho digno para o empregado, um ambiente de respeito, a boa convivência. Isso é o empregador o responsável. Então, independente de quem parte o assédio, se seja de um gerente, de um chefe de departamento, de alguém que tem um cargo superior ou de um inferior, é a empresa responsável pelo ambiente. E, consequentemente, quem vai responder pelo assédio é o empregador. Então, o que deve acontecer? O empregado ele deve ter, o que deveria acontecer é que o empregado tivesse alguém para que ele pudesse procurar dentro da empresa e denunciar que ele está sendo vítima de um assédio. E essa pessoa tivesse um preparo para orientar ele, chamar o agressor, advertir o agressor do comportamento dele e tentar ali eliminar o mal pela raiz, né? Não deixar que essa situação se prolongue. Esse é o ideal. Nem sempre ele tem. Caso não consiga se resolver dentro do ambiente da empresa, aí ele pode procurar o Poder Judiciário, que no nosso direito existem vários dispositivos que você pode aplicar para a questão do assédio, buscando até mesmo uma rescisão do contrato e a indenização. Além das verbas decorrentes de uma rescisão do contrato, ele teria uma indenização pelo dano moral decorrente das condutas de assédio. E a pessoa que está cometendo o assédio pode até ser demitida? Pode, ela pode ser demitida. Não existe no nosso ordenamento jurídico crime de assédio moral. Embora algumas condutas, quem sabe, até possam ser enquadradas como outras formas de crime. Mas a penalização principal do assediador, se ele é um empregado, vai ser a possibilidade de a rescisão por justa causa. E qual o entendimento mais comum da justiça nesses casos? A justiça do trabalho ela tem tido um papel muito relevante no combate às situações de assédio. Até porque as empresas elas acompanham também a jurisprudência, elas têm aquele temor, porque elas sabem que se houver um processo, elas poderão sofrer uma condenação e pagar uma indenização. O que se tem entendido em termos de jurisprudência como assédio? O assédio moral, ele vai se caracterizar por condutas que se prolongam no tempo. Então, condutas isoladas de um empregado, uma ou outra conduta, ela pode, de repente, caracterizar uma injúria, uma difamação do empregado, mas não vai caracterizar exatamente o assédio moral. O assédio moral ele se caracteriza por uma perseguição que se prolonga no tempo. Então, a repetitividade e o prolongamento no tempo é que caracterizam justamente o assédio moral. Já a conduta isolada, ela pode gerar um dano moral. Mas o assédio moral ele é mais grave justamente por ser uma conduta que durante muito tempo foi se repetindo. Então, aquela perseguição sistemática é que dá gravidade para a conduta do assédio. E nessas decisões, quem tem sido mais beneficiado, o empregado ou o empregador que comete o assédio? Olha, as decisões existem muitas decisões que favorecem os empregados. Inclusive, existem ações coletivas propostas pelo Ministério Público do Trabalho, com condenação de empresas de grande porte. E essas decisões, elas são muito semelhantes em vários casos. Então, nós temos muitas decisões onde existem metas impossíveis, existe um sistema dentro da própria empresa de cobrança, de reuniões em grupo, onde se cobra em público o empregado e com o pagamento de indenizações desses empregados. A jurisprudência, ela tem se mantido assim do lado de proteção do empregado. Então, essas situações que realmente atingem a dignidade do trabalhador, elas têm sido identificadas e quando existe prova dessas situações, quando o empregado consegue até o Poder Judiciário e provar, e a prova é a prova normalmente mais comum, é a prova testemunhal, ou até e-mails que existem com contato do empregado, escritos, várias situações que ele consegue provar que sofreu o assédio, a jurisprudência ela tem sido assim, bastante sensível com o empregado.
Denise, e o que você recomenda para que não ocorra nenhum caso de assédio moral dentro de uma empresa? A empresa, ela deve se posicionar tentando orientar os empregados. Então, desde os superiores até os empregados que possam ser vítimas, ela tem que ter alguém preparado para poder ouvir as pessoas supostamente vítimas, para poder prevenir essas situações. Existem empresas que possuem códigos de ética, onde já descrevem o que é o assédio, até com possíveis penalidades. Então, na verdade, a prevenção, a orientação é o melhor caminho sempre. Denise, muito obrigada pela sua entrevista, parabéns pelo livro. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de eu divulgar o livro aqui. Obrigada. Hoje você vai conhecer a biblioteca do ministro Humberto Gomes de Barros. Ele, que já escrevia memórias e textos de ficção, chegou a se inspirar nos cordéis para escrever poesias. Veja só. O ministro Humberto Gomes de Barros é membro da Academia Brasiliense de Letras e fez parte da primeira leva de ministros que integraram o Superior Tribunal de Justiça. Sempre preocupado em ser claro e preciso na redação de textos jurídicos, começou a escrever memórias e ficção. Influenciado pelos cordelistas, seguiu os rumos para a escrita e ganhou fama de poeta e escritor. Minha mãe adorava ler alto pra gente. E a gente começou a ler, a ouvir as histórias do Monteiro Lobato. Depois ela nos incentivava a ler aqueles livros. Eu acho que isso foi fundamental para a minha formação. E numa outra vertente, foi a literatura de cordel. Eu ia passar as férias no interior e eu acho que isso é a grande marca da minha sensibilidade cultural, digamos assim. Todos os livros que eu escrevi partiram dessa raiz. E depois descobri, saído lá da minha terra, o Graciliano Ramos, que para mim é quem melhor escreveu a língua portuguesa até hoje. Porque pela simplicidade, Aqui eu tenho, isso aqui foi feito pelo Estado de Alagoas, numa das suas comemorações, e aqui está a obra completa do Graciliano. E eu recomendo para todo mundo a leitura do Graciliano. O Graciliano, para mim, e junto com Machado de Assis e Guimarães Rosa, são os três fatores da literatura brasileira. Há um livro que me parece que todo mundo deveria ler. É o Dom Quixote de La Mancha. Ele aqui está no original. Quando me perguntaram uma vez qual era o meu modelo de pessoa, eu diria que é uma mistura de duas pessoas. São Francisco de Assis e o Dom Quixote. São dois loucos geniais. E em termos de literatura jurídica, é o direito penal de Aníbal Bruno. Que coisa mais linda isso aqui, escrito. Que português bem exposto, bem escrito. E tenho até, eu estou mostrando por último, mas foi o meu mais prazeroso, o primeiro contato prazeroso com a literatura jurídica é desse cidadão chamado Carlos Maximiliano. Ele escrevia os comentários à Constituição de 46. E graças a ele eu consegui foi o único 10 da minha turma em Direito Constitucional, porque eu me apaixonei por esse texto e o transmiti, consegui aproveitá-lo numa prova. Agradeço muito ao Carlos Maximiliano, ao Aníbal Bruno, porque, graças a eles,
eu consegui me afastar desse conceito de direito como algo pedante, como algo enrolado. O direito é uma coisa tão simples. O direito, já escrevi isso, digo que o direito está para a humanidade, para a sociedade, como a física está para o universo. O direito é um conjunto de leis que regem a sociedade. Sem ela, a sociedade mantém a sociedade em equilíbrio. E o Iluminuras está terminando, mas antes você confere o que estamos preparando para o próximo programa. No encontro com o autor, você vai ver uma entrevista com o jurista João Batista Erkenhoff. Ele escreveu o livro Dilemas de um Juiz, a Aventura Obrigatória. E no Ex Libris você vai conhecer a biblioteca pessoal do professor de Direito Luiz Guerra. E nós ficamos por aqui. Se você quiser, pode enviar uma sugestão para a gente. Anote o nosso endereço, iluminuras@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!